Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de meio ambiente e saúde. Bom, hoje a gente vai começar, pessoal, aprendendo sobre outro aspecto da nossa disciplina. A gente começou estudando e aprendendo sobre o meio ambiente e agora a gente vai focar na nossa saúde. A gente vai entender e aprender sobre a nossa saúde. Vamos para frente aqui para vocês conseguirem entender um pouco melhor. Como sempre eu gosto de fazer, vamos tentar uma retrospectiva das nossas aulas anteriores, para que a gente possa saber o que a gente já aprendeu até agora, o que a gente já estudou até agora, e a partir daí dar continuidade às nossas tarefas e às nossas aulas, beleza? Bom, o que a gente já viu? A gente já viu o conceito, a gente já viu o que é o meio ambiente. Depois a gente pegou e viu o que é ecologia, a gente aprendeu sobre ecologia. Por último, a gente aprendeu sobre as relações entre os humanos, entre nós seres humanos e o meio ambiente. E por fim, na aula passada, a gente estudou sobre os impactos ambientais. Opa, deixa eu só fazer uma alteração que eu fiz agora. A minha câmera vai lá pra cima, ó. Pronto, eu acho que vai ficar melhor essa alteração. Dando a câmera aqui em cima, a gente tem espaço aqui embaixo para escrever, colocar fotos. Enfim, foi uma alteração que eu fiz daqui para frente nas nossas aulas. Bom, a gente viu esses 4 tópicos nas aulas anteriores, a gente aprendeu sobre essas 4 coisas e agora a gente vai entrar e começar a estudar sobre os conceitos básicos de saúde. Hoje a gente vai entender o que é saúde, a gente vai entender o que é estar saudável, o que é saúde, para que a gente possa começar a discutir coisas sobre esse tema. Vamos lá, para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente tem que pensar e entender o que é saúde. Quando falamos de saúde, do que estamos falando? Quando fala assim, uma pessoa tem uma boa saúde. Ou então fala, putz, a pessoa ali não está com uma saúde muito boa. O que isso quer dizer? A definição de saúde, pessoal, ela quer dizer sobre o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas com uma ausência de doença ou enfermidade. Ter saúde é estar se sentindo bem completamente. Então, pessoal, esse negócio de saúde, quando falamos de saúde, ter saúde, não significa apenas que a pessoa não está doente. Não significa apenas você não ter uma doença, não é sinônimo de saúde. Saúde significa você estar em completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, o seu corpo tem que estar legal, tem que estar em bem-estar, não pode estar sentindo nenhuma dor, ele está uma saúde corporal perfeita. A mente, pessoal, também tem que ter uma saúde mental perfeita, tem que estar com bem-estar mental, sem muita tristeza, sem muitos pensamentos ruins, pensamentos negativos, algumas coisas mentais. E também o lado social, pessoal. O lado social tem que estar totalmente em bem-estar. Ou seja, você tem que estar em bem-estar com os seus familiares, você tem que estar de boa com seus irmãos, com seus amigos. Essa boa relação social, e isso não, você não precisa ser quem você não é para isso. Por exemplo, existem pessoas que são frias, que são mais retraídas, e essas pessoas elas têm jeitos diferentes de expressar os seus sentimentos. Mas o que importa para a saúde é você estar conseguindo expressar os seus sentimentos e estar numa boa, sem ser inimigo de ninguém, sem ter problema com ninguém. Então é isso. No geral, a saúde, a definição de saúde depende dessas 3 coisas. Saúde do corpo, o corpo tem que estar bem, a mente tem que estar bem e a relação social com as outras pessoas, com o meio ambiente, com os outros seres vivos tem que estar boas também. Os aspectos corporais, galera. Quando a gente fala da saúde, a gente viu que tem 3 aspectos, né? Corporal, mental e social. Vamos entender os aspectos corporais, o que eles podem dizer sobre a nossa saúde. Os aspectos que podem dizer sobre a saúde de uma pessoa são principalmente, pessoal, as dores no corpo,
dificuldade de locomoção e respiração, tosses, azia, mau funcionamento do intestino, indisposição, cansaço, a preguiça. Esses são alguns sintomas que afetam o nosso corpo. Por exemplo, o estresse, a irritabilidade, o mau humor, a raiva, eles também afetam o nosso corpo. E são condições, são características que afastam a nossa boa saúde da gente. Quando a gente está com o corpo muito dolorido, quando a gente está muito em disposição, com muita preguiça, muito cansaço, a gente tem muita tosse, ou então muita azia, uma dificuldade para se locomover, dificuldade para respiração. Geralmente esses sintomas são causados por doenças. Existem doenças de diversos aspectos, sejam doenças psicossomáticas, que são doenças como a ansiedade e a depressão, que também afetam o nosso corpo, também afetam a nossa disposição, ou doenças realmente físicas, como a própria Covid-19, que está afetando aí a nossa respiração, a dengue, que afeta também o nosso sistema, e outras doenças que são capazes de nos deixar com um mal-estar. Então, o bem-estar corporal, ele depende da ausência de todos esses malefícios, de todas essas coisas ruins para o nosso corpo. Os aspectos mentais, galera, esses também devem ser levados muito em consideração. Por muitos anos, a sociedade não costumou trabalhar sobre a saúde mental das pessoas, pensando que a saúde estava ligada somente ao corpo, aos sintomas do corpo, aos sintomas que estão relacionados ao nosso corpo. Mas acontece que os sintomas que estão relacionados à nossa mente, eles também têm poderes incríveis sobre a nossa saúde. Sendo assim, uma pessoa que não está com uma saúde mental legal, ela com certeza não tem uma saúde, ela não tem um bem-estar, ela não está bem de saúde. Então, os sintomas que diminuem a qualidade de vida dentro dos aspectos mentais, da saúde mental, pessoal, por exemplo, a baixa concentração, quando você não consegue se concentrar direito em alguma coisa, a dificuldade para focar, dificuldade para estar atento em alguma coisa, a baixa motivação para fazer as coisas, às vezes não dá vontade de fazer nada, o desinteresse, os pensamentos negativos, pensamentos de que as coisas vão dar errado, pensamentos ruins, pensamentos violentos, quando você está pensando muito em violência, pensando muita besteira, isso é um aspecto de saúde mental. A falta de vontade de fazer as coisas, às vezes você fica sem vontade de fazer nada, sem vontade às vezes nem de levantar da cama, isso é muito triste. E também afeta a saúde mental e a saúde e o bem-estar da pessoa. Muitos pensamentos, às vezes a cabeça fica com muitos pensamentos, você fica pensando em muitas coisas diferentes, fica pensando, como seria isso, como seria aquilo, não sei o que, eu quero ter um carro, quero ter uma casa, quero ter um celular, quero ter uma roupa, quero isso, quero aquilo. Quando você fica com muitos pensamentos, principalmente relacionados ao consumo, isso gera uma ansiedade, que também é uma doença mental. Então você acaba ficando mal, seu bem-estar fica comprometido e essa saúde fica comprometida por excessos de pensamentos. Os vícios pessoais, os vícios são uma das piores coisas que podem existir para a saúde mental. Seja o vício em uma comida, seja um vício em uma droga, seja o vício em um alimento ali, em alguma atividade, viciado em fazer alguma coisa, seja viciado em um jogo, qualquer tipo de vício, ele é prejudicial à nossa saúde. E a gente tem que ser muito humilde para identificar os nossos vícios, para entender que nós estamos com vícios e com alguns problemas, e para então conseguir fazer mudanças para melhorar a nossa saúde. As crenças limitantes também afetam a nossa saúde mental, pessoal. O que são as crenças limitantes? É quando você acredita que você não é capaz de fazer alguma coisa, por exemplo. Se você acredita que você não é capaz, não é capaz de tirar a nota máxima em alguma disciplina. Quando você acredita nisso, isso se torna uma crença limitante e você não vai conseguir prosseguir, você não vai conseguir crescer na vida a partir dessas crenças. Você tem que
eliminar as crenças que te limitam, as crenças que são a respeito de que você não pode, que você não consegue. Às vezes até as pessoas, as outras pessoas, alguns adultos falam pra gente que a gente não consegue, que a gente não pode fazer tal coisa, que a gente não tem capacidade, e acabam instaurando e construindo na gente esses traumas, essas crenças limitantes. Então a gente tem sempre que lutar contra elas, lutar contra essas crenças que nos limitam a fazer alguma coisa. A tristeza profunda e continuada, se você é uma pessoa que fica constantemente triste, com muita profundidade, uma tristeza muito profunda, essa tristeza ela também afeta a sua saúde mental, ela vai afetar o seu bem-estar. Então é importante a gente sempre lutar contra isso. Existem também os aspectos emocionais e os aspectos sociais, pessoal. Os sintomas que diminuem a qualidade de vida em relação a esses aspectos, geralmente é a inveja, a cobiça, o mau relacionamento com a família. Quando você tem inveja de alguém, você quer ser que nem alguém, você quer a vida de alguém, isso é um sentimento de inveja. E esse sentimento de inveja, ele promove também ele prejudica o nosso bem-estar, sendo assim ele prejudica a nossa saúde. Então quando a gente está com muitos tipos de pensamentos violentos, a violência com o outro, quando a gente pensa em brigar, em bater, então esses pensamentos violentos, eles afetam a nossa saúde social, e afetam também o nosso bem-estar geral. O mau relacionamento com a família, amigos, pessoas junto da gente que não engrandecem, os famosos relacionamentos tóxicos, as amizades tóxicas, elas também afetam a nossa saúde e o nosso bem-estar, porque não há uma calma, né? Não há um sossego na mente dessa pessoa em relação à sociedade, em relação às outras pessoas. Os desvios de conduta, como por exemplo o roubo, o furto, a mentira, essas são algumas atividades também que afetam a nossa saúde porque afetam o nosso bem-estar social. Então é muito importante a gente ficar ligado nesses três aspectos, pessoais: os aspectos físicos, os aspectos mentais e os aspectos sociais e emocionais. Esses aspectos a gente deu uma olhada nos desequilíbrios dele. Então, para a gente entender o que é ser saudável, ter uma vida saudável, é importante que todos esses aspectos, esses três aspectos que a gente comentou, é importante que eles estejam alinhados, é importante que eles estejam em harmonia, que a gente esteja bem de corpo, mente e bem socialmente. Se a gente estiver bem em todos esses aspectos, a gente consegue atingir um patamar de saúde, a gente consegue se tornar um ser saudável. É preciso estar feliz, é preciso que a gente esteja satisfeito com a vida, sem nenhum problema com nenhuma pessoa ou com nenhum ser. A gente precisa estar em paz. Se a gente alcançar essa paz, a gente alcança um estado de saúde. O corpo e a mente devem estar livres de doenças, vícios e sentimentos destrutivos. Então, os vícios, seja um vício num jogo ali, num Free Fire, ou então um vício numa comida, um vício num açúcar, ou um vício em uma droga, seja qualquer um desses vícios, eles vão gerar mal-estar. As doenças também vão gerar mal-estar. Então é sempre importante a gente estar bem, vamos dizer assim, com a saúde em dia, para evitar que as doenças se atraiam para a gente, que a gente se torne pessoas doentes, porque muitas vezes os nossos pensamentos ruins, as nossas emoções ruins vão se tornando doenças, vão se tornando futuras doenças. Bom, a saúde, pessoal, para finalizar, eu gostaria de falar que ela é uma escolha. Então a gente escolhe se a gente quer ser saudável ou não. O que eu quero dizer? A saúde de uma pessoa, ela é ditada pelo seu estilo de vida, galera. Depende do seu estilo de vida se você é saudável ou não. Existem práticas que prejudicam a saúde a curto prazo e outras a longo prazo. Os vícios, por exemplo, que nós falamos agora há pouco, eles têm efeito a curto prazo e a longo prazo também. A partir do tempo que a pessoa tem um vício por muito tempo, ela acaba prejudicando a saúde dela a longo prazo.
Outro exemplo é a má alimentação. Quando você se alimenta de maneira ruim, você se alimenta de produtos ruins, você também vai adquirir malefícios a curto prazo e malefícios a longo prazo, sendo capaz de você adquirir um câncer, uma diabetes ou até outros problemas de saúde cardiovasculares por causa da má alimentação. Então a saúde, ela é uma escolha. Quando você escolhe ser uma pessoa saudável, você começa a trilhar um caminho para tornar o seu corpo e a sua mente saudável. Você começa a modificar o seu estilo de vida. O seu dia a dia se modifica para que você seja uma pessoa mais saudável. Infelizmente, a nossa sociedade nesse momento apresenta uma característica de muita doença. Muitas pessoas não estão saudáveis, principalmente mentalmente, porque elas estão muito ansiosas e muito depressivas devido à grande cobrança que existe, né, na nossa sociedade. A gente tem que crescer, fazer dinheiro, comprar um monte de coisa. Essa cobrança acaba adoecendo mentalmente a gente, e é por isso que a gente está num estado de saúde tão ruim na nossa sociedade. Agora, principalmente com essa pandemia, a gente tem mais um aspecto ruim na nossa saúde, porque a gente tem uma nova doença que está causando muitas mortes e assustando muitas pessoas, né? Então, a saúde, pessoal, ela é uma escolha. Você tem que escolher ser uma pessoa saudável para que então você possa ter um estilo de vida saudável e desempenhar hábitos saudáveis. Pois a saúde é construída a partir dos hábitos. Os seus hábitos têm que ser saudáveis. Se os seus hábitos forem saudáveis, se você é uma pessoa que não julga os outros, que você não pratica violência com os outros, não pensa violento sobre os outros, se você tem boas condutas, se você tem uma boa alimentação, se você tem uma boa relação com as outras pessoas, com os outros animais e com as plantas, se você tem uma relação boa com o planeta, você naturalmente se torna uma pessoa saudável, você naturalmente terá uma boa saúde. Então daqui para frente, nas próximas aulas até acabar o bimestre, a gente vai estar explorando e estudando sobre esse assunto da saúde, para a gente entender como é que funciona essa saúde e também entender os caminhos necessários que a gente precisa percorrer para poder ter uma boa saúde. Então valeu, pessoal, muito obrigado pela presença, muito obrigado por quem assistiu a aula, por quem vai fazer as atividades agora. Estejam atentos, se cuidem, continuem de olho no Covid, continuem lavando as mãos, usando máscaras e até a próxima semana, hein? A gente se encontra. Fui!